Este episódio tem patrocínio da editora Self. A editora Self tem o propósito de trazer-te os melhores livros dos melhores autores nacionais ou internacionais nas áreas de empreendedorismo, negócios, finanças pessoais, assim como também nas áreas de psicologia e mindset. Tudo isto para que a tua vida seja mais fácil e para que possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Praticamente todos os livros são best-sellers internacionais e partilham entre si um mindset de nós aprendermos as técnicas que nos ajudam a lidar com os nossos desafios. Eu pessoalmente sou um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou porque quero ter umas finanças pessoais mais sólidas, ou seja porque quero ser mais produtivo para aproveitar melhor o tempo da minha vida dedicando-o às coisas que eu mais gosto. Muito do que eu aprendi na minha vida foi através dos livros e são os livros que me ajudam constantemente a manter-me atualizado e a conquistar novas aprendizagens que me permitem resolver os meus desafios de uma forma mais simples. Muitas pessoas perguntam-me frequentemente o que é que eu leio e que livros leio. Uma das formas fáceis de perceberem o que eu leio é também pesquisarem o catálogo da Self e lá encontrarão muitas das coisas que eu vos recomendaria se fizesse essa lista. Portanto, se querem encontrar os livros da Self, podem pesquisar em www.editoraself.pt e podem usar o cupom de desconto Bitcoin Talks para terem 10% de desconto adicional em qualquer compra que façam no site da editora Self. A leitura é provavelmente uma das coisas mais determinantes no teu percurso e na tua carreira e é sem dúvida das experiências mais transformadoras que podes ter na tua vida. Portanto, usa o cupom Bitcoin Talks no site www.editoraself.pt. Bem-vindos ao último episódio do especial Princípios, onde eu e o Rui Queiroz debatemos algumas das questões da atualidade à luz do livro Princípios para a Nova Ordem Mundial. É assim, não é? É assim. Temos vindo a acompanhar os últimos episódios sempre em função de alguns capítulos do livro e hoje fazemos um encerramento prometido onde vamos dar as nossas sugestões de uma maneira mais específica sobre como é que podemos gerir melhor ou proteger melhor os nossos investimentos, porque como dissemos no último episódio, isto tem mais a ver com como nos protegermos de situações difíceis do que propriamente alavancarmos para grandes rentabilidades. Tem mais a ver com não perder do que com ganhar. Exatamente. Foi assim que terminámos, ou pelo menos foi para aqui que passámos, claro. no último episódio, Sim. não foi? Certo. Olá, Rui, já agora. Bom dia. Já estamos a entrar Vamos a isso. em percurso, mas, então, tínhamos aqui uma agenda que tu me ajudaste aqui a construir, que tem a ver com algumas verdades que ainda agora trocámos aqui uma ideia. Isto são coisas que são praticamente verdades que consideramos absolutas. Não há uma verdade absoluta, Não é? há verdades Filosoficamente, mas se calhar é aquilo que nós acreditamos que são verdades quase absolutas. Certo. Foi assim que as descrevemos. E temos mais, mas pronto, mas temos aqui só algumas, e algumas vieram do livro, outras nem tanto. Mas pronto, é uma mistura de ambas as coisas. Então, primeiro vamos partilhar aqui um conjunto de 6, 7, 8 verdades quase absolutas e depois vamos passar a uma ideia sobre o que é que pode ser uma metodologia de investimento ou o que é que pode ser. Vamos falar de mindset, vamos falar de alguns tipos de investimento em específico e tecer alguns comentários sobre cada um e como é que eles se aplicam ao momento atual. Porque também tudo isto tem muito a ver com o momento que nós estamos a viver hoje. Como sabem, Hoje, isto especialmente hoje, nestes dias. Hoje ainda há se calhar coisas mais complexas, mas na verdade isto é parte de uma linha geral onde nós, e o Ray Dalio no seu livro, previa que estamos a entrar em declínio de uma certa área geográfica mundial. Certo. Pronto. Nomeadamente os Estados Unidos, ou provavelmente os Estados Unidos e a Europa como o Ocidente em conjunto. Pode ser isto. Depois, dentro disto, nós estamos numa situação específica que reforça muito isto. E, portanto, eu acho que nos calhou muito bem estarmos a analisar nesta altura. Ainda por cima com os acontecimentos deste fim de semana que passaram. Nós estamos a falar na terça-feira a seguir ao Credit Suisse ter implodido, não é? Ou ter sido vendido, ou o merge. Depende de quem está a falar, eles vão dizer uma verdade diferente. Então, se calhar entrando aqui numa ideia de autocongratulação que é merecida, nós já vínhamos a falar sobre algumas das coisas que me parecem estar a acontecer todas. Primeiro, uma falência do sistema financeiro que é inevitável, ela vai gerar uma crise e é inevitável, e já falávamos de ser uma crise eventualmente pior que a de 2008, e quanto mais ouvimos dizer que não,
mais sabemos que sim, não é? Sim. Em primeiro lugar. Portanto, temos aqui um conjunto de bancos a falir, bancos das novas tecnologias, que também são... Eles não faliram, António. Uns fizeram uma merge, isto há muita semântica aqui. Isso é parecido com não são os contribuintes que vão pagar esta conta. Exatamente. É parecido com essa mentira política. Exato. Que eles dizem, não, nos Estados Unidos é o fundo, o FDIC, não é? FDIC é que vai pagar. Mas quem é que paga esse fundo? Ou quando o fundo tem não tem dinheiro suficiente para satisfazer todos os problemas, portanto, a seguir onde é que vai? E quem é que paga ao fundo? Que são as comissões que os bancos construiu, pagam? Não é? Aquilo é construído com comissões dos bancos que os bancos passam para os clientes. Portanto, não foi o Estado que pôs lá o dinheiro, foi o cliente do banco, e toda a gente é cliente de banco, portanto toda a gente pagou aquilo. Sim, porque, uma verdade absoluta que não pusemos aqui, mas que é que são sempre os mesmos a pagar. E o que é os mesmos? É quem não... podem não ser as pessoas com mais ou menos dinheiro, normalmente é quem tem menos, mas tem a ver muito com poder, ou seja, quem tem menos poder é quem a seguir, no final, vai acabar por pagar sempre. Mas nós vamos falar nisto numa das verdades absolutas. Vamos, tenho aqui uma nota para isto. Então pronto, olha. Vamos não saltar. Vamos só começar esta ideia de que, pronto, de facto, a primeira conversa era de que isto era uma crise dos Estados Unidos, não ia afetar a Europa, e assim que dizem isso, tu percebes que vai afetar a Europa, e claro que vai, não é? Já tens na Europa agora um caso semelhante, e isto agora em princípio será um contágio em catadupa. Portanto, parabéns a nós, na autocongratulação, por virmos a falar disto num momento tão certo, tão mas a forma deles resolverem é sempre injetar liquidez. Portanto, ou injetar liquidez, que é aquilo que o Rei Dálio fala no livro e está sempre a falar, que chama-se monetizar a dívida. Portanto, há várias formas de fazer isto, mas pronto. Portanto, ao injetar a liquidez, o que é que estão a fazer? Estão a criar mais euros e dólares do nada, portanto, estão a desvalorizar os euros e dólares. Logo, tudo o que é escasso versus euros e dólares, o valor sobe versus euros e dólares. Portanto, congratulations, assim com este sotaque terrível. E também gera a inflação, não é? Não, é exatamente que isso. É um problema. Claro, não, mas é exatamente isso. Claro que, enfim, depois há todo o processo que nós temos. É que agora tu estás a falar e na minha cabeça veio tudo o que aconteceu este fim de semana e todas as conversas que eu vi de uma data de pessoas, e é de facto o livro do Rei Dálio resume exatamente os processos todos que aconteceram e que vão acontecer. O confisco, etc. Uma série de coisas que nós vamos falar agora. Então, para nos apanharem nisto, quem não esteja neste momento sincronizado e quem não esteja neste tempo imediato, nas próximas semanas, nas últimas, a ver este episódio, eu acho que, seja qual for a altura, este livro do Rei Dálio é um livro intemporal. Apesar destas falências destes bancos serem atuais e estarem a acontecer agora, o livro é intemporal, tem verdades. Aliás, o livro fala muito precisamente da história, fala muito dos últimos 400 ou 500 anos e de como é que as coisas foram desde então. Portanto, é um livro que não tende a desatualizar. Para quem queira comprar o livro, temos um código de desconto na descrição do episódio. Aproveitem, porque é a sabedoria que vai valer muito mais do que o dinheiro que se gasta a comprar este livro. Eu não tenho dúvida nenhuma disto. Então, à luz disto, a nossa promessa para este episódio foi tentar trazer algumas ferramentas, não é? Que nós usamos e que achamos que são úteis para partilhar com as pessoas sobre como não só em tempos de contração, mas agora vamos falar especialmente de tempos de contração, porque vem uma crise, não é? Já estamos numa crise. Especificamente para isto, como é que queremos olhar para o mundo? Queres partilhar aqui a tua primeira grande frase sobre como é que devemos olhar para isto? A primeira grande frase é uma frase que veio do livro do Rei Dálio, e sempre que cada vez mais que eu penso nela faz cada vez mais sentido, mas é aquilo que as pessoas normalmente não gostam, não é? A frase é melhor olhar para o geral porque acertar no concreto é muito difícil, ou seja, nós vermos para onde é que o navio vai é melhor do que estar a ver exatamente qual é o centímetro que ele vai aportar no porto ou não, porque é muito difícil, e temos aqui uma série de notas, e há uma que o António sempre me disse ao longo da história, tenho que dar, da nossa história em conjunto, eu tenho que lhe dar sempre os parabéns por isso, que ele escreveu aqui, que foi uma frase dele, para não nos perdermos na novela dos mercados. E de facto, eu durante um conselho, e agora um conselho meu, que eu como
para quem já me ouviu antes, eu invisto, entre aspas, desde 1986 com o meu pai, mas mais seriamente a partir de 2004. Sempre gostei de andar na telenovela dos mercados, e há alturas que eu estava mais envolvido. E de facto, olhando para trás, para estes anos todos, principalmente a partir desde 2004, é de facto irrelevante andarmos envolvidos na telenovela e no futebol do mercado e nessas coisas todas. O que interessa é olharmos, ok, para onde é que vamos e o que é que vai ser o processo. Agora isto para, só contextualizando um bocadinho mais, o que eu fazia, andava a tentar fazer day tradings ou swing trading. E de facto, quando olhamos para os resultados obtidos, se eu tivesse posto em 2004 ou 2005, ou nessa altura, ou tivesse comprado um cabaz curto, ou um ETF, ou seja o que for, era melhor do que andar aqui Porque depois o que é que acontece? O que acontece é que, na altura em que as coisas correm mal, nós ficamos frustrados e depois dizemos assim, não quer saber. E durante X meses dizemos, não queremos saber. E o que é que acontece durante esses X meses? O mercado vai abaixo e depois começa a subir e nós perdemos o início da subida. Porquê? Porque entretanto já vendemos ou fizemos disparates, seja o que for. Portanto, para nós, que cada vez mais se confirma, e esta crise que estamos a viver, acho que cada vez mais se confirma o facto de que eles vão sempre resolver o problema imprimir dinheiro. A história disse isso, e no futuro, enquanto houver o sistema e a humanidade como nós conhecemos, há de acontecer. Pode haver alturas em que o mercado cai, é verdade, e cai, às vezes cai fortemente e até pode cair durante algum tempo, mas no longo prazo há uma regressão linear que é claramente crescente. Porquê? Porque se imprime dinheiro. Portanto, gosto muito desta e nunca mais me esqueci, e neste momento tenho que estar a olhar para a telenovela por motivos do nosso canal de Discord, etc. Tenho que estar atento a tudo o que se passa, obviamente, mas já não vejo da mesma forma emocional, não é? Com que via antes. Ok, muito obrigado pela, pela referência. De facto, é verdade, eu sempre tive muito pouca disponibilidade para esta parte, talvez porque mexe com os sentimentos e traz instabilidade para a pessoa. E traz instabilidade para a vida, não é só para o dinheiro, traz instabilidade para a vida das pessoas. E eu acho que isto é um luxo que eu aprendi a não ter. Este luxo de poder gastar o meu tempo a perceber o que é que alguém diz, que vai subir, que vai descer, que isto e que aquilo. Eu não tenho esse tempo disponível, não tenho essa disponibilidade nem energética, não tenho energia para isso, não tenho interesse em colocar as minhas emoções nessa roda viva, e não tenho essa disponibilidade para estar a ver uma telenovela a acontecer e a estar passivo na minha vida. Então, o que é que não obstante, em momentos de grandes crescimentos da bolsa, também ficava sempre aquele meu amargo do epá, este gajo meteu na semana passada, meteu aqui umas coisas que ele já duplicou. Era o FOMO, estava a dizer FOMO. Há um bocado nisso, nós somos humanos todos e todos pensamos, epá, há sempre momentos onde duvidamos. Portanto, ao longo destas sextas-feiras, nos nossos almoços, durante muitas vezes, eu tinha aquele amargo às vezes de, epá, não quero, mas podia ter aproveitado isto. O que eu sei é que uma coisa vem com a outra. E na verdade, se pensarmos no muito longo prazo, eu acho que esta máxima é melhor olhar para o geral do que para o específico, porque o específico, o concreto, é muito difícil de acertar. Eu acho que isto serve para as nossas empresas, para a nossa vida, para a nossa família, para Claro, tudo. para tudo. Para as notas dos nossos filhos na escola, e Olha, eu estou a falar para quem tenha esse é um filhos. ótimo exemplo das notas, não é? Porque Por eu exemplo. vejo muitos pais, o meu filho ainda não está na escola, mas eu vejo muitos pais sempre focados, ou até os nossos pais, não é? Pelo menos os meus pais, tens de ter boas notas, e é muito mais importante o caminho, não é? Do que o destino, digamos assim. Portanto, ou seja, eu nunca fui um bom aluno, nunca me entusiasmei por essa parte, ou então a forma como a humanidade nessa altura media o que era um bom aluno, era uma forma que não se adequava às minhas competências. Mas há muita gente que
coloca uma pressão enorme nos filhos e é muito mais relevante. Porque gerem no curto prazo e há medo do longo prazo. Exatamente. E eu acho que, obviamente, nós Exatamente. temos. Eu também não quero dizer, não interessa as notas dos Claro, filhos. Claro claro. que interessa. Eu também não fui bom aluno. Eu tive um período escolar. Eu tive uma relação muito difícil com a escola. Também não era nenhum vândalo, nenhum mal educado, nunca fui. Mas o ensino e o método de ensino, eu ainda hoje tenho dificuldade com isso. E eu acho que isto que somos hoje é um resultado disso. Eu não seria o que sou se não tivesse tido esta dificuldade de me identificar com a escola. E eu vejo isso em toda a volta. Então, nos empreendedores, então, eu cada vez vejo mais. A maioria nunca teve especialmente uma boa relação com o ensino. Depois, na universidade, tive uma relação melhor, mas enfim, tudo isto é relativo. O que eu quero dizer com isto tem mais a ver com perceber os grandes indicadores, confiar nos grandes e confiar na direção. É um bocado como navegar. Navegar eu acho que é um bom exemplo. Tu quando navegas, na Terra a gente controla um carro e podemos controlá-lo no detalhe, no específico, na curva perfeita do Fórmula 1 que faz aquela curva, não é? Entra por Sim, sim, fora, sim. toca a faixa de No dentro, toca Apex. o corretor, não é? Sim, sim, sim. Sobe o corretor aqui, sobe o corretor ali, é a curva perfeita. Sim, num barco não. Isto num barco não existe, Sim. não é? Num barco, o perfeito é tu navegares o vento, as ondas, as marés, as correntes, da forma. Uma ótima analogia. Não é? Uma ótima analogia. Pronto. Parabéns. Talvez o facto de eu ter aqui alguma formação Uma náutica carta náutica. me ajude também nesta ideia de que Ok. tu não tens que controlar ao detalhe, tu tens que controlar a zona, tens que controlar no geral. Certo. E se tu tiveres uma supervisão semi-aberta, isto permite-te saberes, não, a minha direção é ali, e eu vou chegar mais ou menos ali e eu vou estar a corrigir a agulha. Claro, e não temos de estar logo em pânico se não estamos naquele lugar, e é o que hoje, não é? Hoje toda a sociedade que nós vivemos coloca pânico nas pessoas para serem as pessoas perfeitas, seja lá na coisa que forem, portanto... É a microgestão. É, Era uma das palavras que eu também exatamente, tinha aqui para comentar. completamente. Eu acho que a microgestão faz uma coisa que é uma péssima gestão entre o valor do nosso tempo e o valor que vamos ganhar a fazer as trocas e os investimentos e as ações. O nosso tempo deve ser valorizado porque o nosso tempo é tudo o que podemos fazer, e tu vais querer falar sobre isto, que já sei mais para o final. O nosso tempo vai ser aquilo que nos permite investir nas mais diversas coisas. Não tem que ser naquela coisa, e não é ali que temos que estar a pedalar muito. Podemos pedalar aqui e ali e misturar, fazer uma mistura que seja otimizada para o tempo gerar mais dinheiro e não para estarmos ali a controlar o detalhe e a querer ganhar cêntimos. Gerar mais, podemos nem ver isto como o dinheiro, não é? Como a vida, não é? Ter Como uma a vida melhor, não é só o dinheiro. O dinheiro é uma parte da vida que é importante, mas o mais importante é a vida e como é que queremos viver a vida. O dinheiro é uma ferramenta. Então fica Sim. esta ideia, eu acho que é a ideia base para tudo o resto. Princípio número 2. Vamos aí. Não vamos pôr por números. Vamos pôr por números. Não vamos. Os números ajudam a catalogar. Vamos Sim, pôr aqui pronto. no meio as frases. Vá. Exato. Princípio número 2. A frase, digo eu, dizes tu? Dizes tu? Digo eu, isto aqui é para a malta que é velho do Restelo, e há muitos. E às vezes todos nós temos um bocadinho velho do Restelo em algumas coisas, mas pronto, mas nós temos a certeza absoluta que haverá sempre progresso e haverá sempre evoluções tecnológicas. Ponto final. E agora podemos complementar dizendo, na questão das marés, que pegámos há bocado, que é ou navegamos as marés ou vamos ser do contra, que são os velhos do Restelo. E sermos Sim. do contra, o que é que nos vai gerar? Vai-nos gerar dificuldades. Um exemplo muito concreto de uma coisa que nos assusta, a mim assusta, ao António eu creio que também, é toda esta temática da inteligência artificial. Sim. Assusta. Mas nós não vamos poder fazer nada contra, não é? Ou seja, não há nada que se possa fazer contra. O que é que podemos fazer? Navegar, tentar usar a ferramenta de modo que seja bom para a humanidade, não é? Ou seja, sem ser de um modo mau, mas é tentar ver onde é que está a oportunidade e como é que vamos usar a oportunidade em nosso favor. Não quer dizer se a gente desfavor dos outros, não é? Porque há quem Sim. ache que quando uma coisa é a favor de um é desfavor dos outros. Não, só estamos ou pelo menos eu estou a fazer, tu ainda não sei em que estado estás nessa evolução, mas pronto, é tentar, é saber que vai acontecer. Não há hipótese, tal como criptomoedas. Eu gostava de separar progresso de evolução tecnológica
porque eventualmente uma coisa não tem a ver com a outra e se calhar progresso é uma coisa e evolução tecnológica é outra, mas reconheço que haverá sempre ambas. Portanto, eu não quero com isto dizer que não há uma ou não há a outra. Eu acho que há as duas. O que eu acho é que uma evolução tecnológica não é necessariamente um progresso. Pondo aqui até em causa uma ideia que me parece, que a mim me parece filosoficamente importante, que é perceber que a inteligência artificial pode de facto pôr em causa a humanidade. Como a conhecemos Mas é e sempre levá-la para outro mas lugar. então, não queria entrar muito na Isto, questão do, sim, do progresso. Não. Mas tudo é um progresso. Ou seja, mas não agora é sei, não filosoficamente, sei, e se calhar porque se vamos for perder muito cíclico, tempo com se isso. for cíclico, não é um progresso. Não, porque nunca vai ser exatamente igual. Não é igual. Mas progresso presume um avanço, E pronto, eu agora estava a não é? pensar numa série De mas exemplos. pode ser um avanço para uma coisa que já existia, mas de outra forma. Sim. Enfim, acho que agora se calhar isto, depois agora íamos É começar filosófico, filosoficamente e nunca íamos para mais muito saímos longe. daqui. Exatamente, não Íamos vale a muito pena. longe. Mas eu acho que, pronto, quando eu quero dizer progresso, também Ok, está aqui subjacente uma ideia também de que é melhor para todos, é um mundo melhor, certo. etc. Eu não sei se é um mundo Não, melhor. mas isso não. Ok. Eu não sei Não, se é. não. Não. Pode ser Ok, não. mais cómodo, mais confortável, mais controlado, mais uma data de coisas que facilitam, mas que na verdade eu acho que vão tirar aqui alguma genuinidade à vida e à liberdade, acima de tudo. E como sabes, a liberdade para mim é talvez o princípio mais Mas pode haver fundamental da vida. um progresso, no final de todos estes progressos e de coisas que agora a gente vê que não são, que vão nos tirar a liberdade, se cá no final disto tudo Existe uma outra coisa. existe outra coisa que é uma liberdade de outra forma, Eventualmente. em que tu te desmaterializas para, Eu para negar uma isso, máquina. eu negar isso era ser um velho do Restelo. E, portanto, eventualmente. eu não vou. Portanto, não vou o fazer. importante é, vai haver e mais vale ir aprender e tentar navegar do que passar horas e horas da vida em negação e na televisão a ver pessoas que são e estas sim, negacionistas da evolução. Portanto, a evolução há de sempre Sim, acontecer. as coisas vão acontecer. Em termos de investimentos, eu acho que é fundamental sabermos isto. E tu colocaste Claro. aqui isto, por investimentos. E nos investimentos eu acho que é fundamental percebermos que estas coisas que são inovações tendem a ganhar valor rapidamente. Parece-me uma coisa interessante de perceber em investimentos. Investir em coisas disruptivas, como hoje se usa a palavra muito entusiasmadamente, de forma entusiástica. Acho que é bom estar atento e perceber que isto vai acontecer e navegar um bocado estas ondas. Perceber. Sem Também não dúvida. é all-in. Fazer all-in nisto é altamente perigoso, porque muitas destas coisas são meras ferramentas de marketing, mas às vezes estas coisas explodem e às vezes e é sempre importante estarmos atentos a elas. Eu vou dar aqui uma nota que eu aprendi há relativamente pouco tempo e que eu já devia ter aprendido há muito tempo, que se calhar, eu ainda não arranjei por aqui um gráfico, mas se calhar depois vamos pôr aqui o gráfico, se eu conseguir arranjar, que é basicamente, tem a ver com a explosão que tu estavas a dizer de valor. E de facto, quando há uma inovação tecnológica, há uma explosão de valor dessa coisa, seja o que for. Portanto, nós, como é que podemos ter o upside disso? É que compramos ações de uma empresa que esteja a trabalhar nisso e se eles fizerem um bom trabalho, vão subir. Mas o que acontece sempre, e nós que acompanhamos os gráficos de criptos há algum tempo, mas quem acompanha outros tipos de gráficos, por exemplo, já aconteceu na minha lifetime com tecnologia, não é? A bolha de 2000, já aconteceu com toda a questão da marihuana e das drogas que são legais, que é o quê? Que é, há uma, vou dizer a palavra, excitação inicial e as pessoas estão a ver onde é que a coisa vai e compra e começam todas a entrar em FOMO, até que subiu demasiado, não é? Ou seja, a tecnologia ou o mercado, ou seja qualquer coisa, ainda não estava lá naquele momento. O que é que acontece a seguir? Vai baixar muito e vai sofrer um período, vou fazer assim, portanto, vai subir, vai baixar, vai sofrer um período de que anda aqui até que volta a estar preparada por algum motivo, porque a tecnologia já está lá, porque já há economias de escala, seja por que motivo for, em que a seguir que rebenta. .com foi exatamente isso. Agora há também
temática da comida, das Beyond Foods e as outras empresas de comida que não é feita, portanto, carne que não é feita com carne, que também subiu muito, desceu, e agora está nesse período de apalpar onde é que vai ser, e se calhar neste processo 3 ou 4 vão falir, e é isso que faz com que as outras duas explodam. Portanto, às vezes nós temos que esperar tempo para as coisas acontecer. Não vai ser amanhã. E quando entramos no FOMO da telenovela, é isso. Achamos que vai ser já amanhã, eu vou pôr já o dinheiro, depois vemos aquilo tal, a descer, e começamos a ficar sem ar. Não, isto vai acontecer. E se nós temos a certeza que vai acontecer, o que é que se faz? Quando está cá em baixo, começar a comprar. Se acreditarmos, se acharmos. Enfim, estou a falar... Estou a falar nessa. Se acreditarmos nesta ideia de que aquilo é útil, de que aquilo é uma coisa que vai acontecer, Exatamente. E temos que esperar o momento, não interessa qual é o momento, é esperar até ele ser o momento. Porque o momento não é um prazo. E isto é uma ideia que a maioria das pessoas pensa que o momento é um prazo, é uma data. Não é uma data, é um valor. Nós não temos que esperar por uma data para vender. Sim. E as pessoas estão constantemente, achas que isto agora vai subir? Não interessa se isto agora vai subir. Interessa que isto vai subir ou não. Exato. Não é agora. Agora porque estás com pressa, vais comprar um carro novo. Eu tenho um amigo com quem troco muitas mensagens e ele estava pronto com esta coisa do ano passado, a cripto ter descido, etc. E eu, está bem, mas estás a olhar a quantos anos? Vais comprar? Não vais. Então, acreditas na premissa? Achas que vai ser fundamental para o futuro? Vai acontecer? Então fica, pronto, sabes o teu risco, que o risco é perder tudo, não é? Portanto, ok, e dorme tranquilamente. É o meu conselho. Então vamos para o ponto número 3. Provavelmente o futuro será muito diferente do passado. E parece-me que isto tira ao tapete a muita coisa, ou não? Pois, assim dito à primeira vista, parece sim, mas o que o Rei Dálio quis dizer, porque isto é uma frase do Rei Dálio, é que no particular, ou seja, ele fala muito no geral, não é? No geral vão acontecer estes ciclos, mas o que acontece, tal como na primeira frase, não é, que a gente viu, o que acontece no particular não é tão importante estarmos a saber, porque não vamos saber exatamente o que é que vai acontecer. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que é, o mundo se houver agora uma crise, como ele acha que vai haver, o mundo que vai sair a seguir, como é que vai ser organizado e que inovações tecnológicas vão acontecer, etc., pode ser muito diferente do mundo passado e nós não temos capacidade hoje de a saber, mas sabemos que vai haver um ciclo de endividamento, um ciclo de dívida, um ciclo de uma série de coisas que eventualmente daqui a X tempo vai levar a outra crise, que vai levar a outro futuro que é muito diferente do passado. Eu acho que esta ideia também joga um bocadinho com a ideia dos velhos do Restelo. Anda um bocado a par. A ideia de percebermos que a vida vai ser diferente. A nossa vida é muito diferente do que era nos anos 80. Certo. Eu recordo-me de ter uma conversa lá em casa. Eu sempre fui muito... se calhar futurista ou muito confortável com a ideia de que as coisas iriam ser algo completamente diferente do que são agora, e sempre me apaixonei por essa ideia em vez de ser detrator dela. Eu gosto muito de algumas coisas no passado que têm a ver com esta parte de toda a liberdade da humanidade, não é? Nós já fomos criaturas um bocadinho diferentes do que somos agora. A sociedade em si já foi uma coisa diferente do que é agora. Mas em termos tecnológicos, em termos desta coisa do progresso, da tecnologia, sempre fui fascinado com isto. E eu lembro-me de ter tido uma discussão acesa sobre este tema, não descontrolada, mas acesa sobre o tema, em completa discórdia, em que eu defendia que as evoluções iam ser cada vez maiores, os saltos tecnológicos iam ser cada vez maiores, em lugar de serem menores. E isto tinha a ver com computadores na altura, que eu lembro-me de ter esta conversa quando saíram o Pentium 2, acho eu, e eu disse qualquer coisa como, à volta disto, quando sair o Pentium 3, ele vai ser mais de o dobro, mais rápido do que o 2. Porque o salto do próximo é sempre maior que o salto do anterior. Em termos de megahertz, que era a velocidade na altura que ligávamos a isto. Megahertz, repara. E então eu lembro-me disto, e que isto foi ali, andámos à volta disto, e eu a pensar, como é que isto não é óbvio?
Para mim foi um sofrimento. Eu era muito novo, portanto, é olhar para o Pentium 2 e ver que idade é que eu tinha, mas eu era bastante novo. Mas tinha esta noção de que cada salto, cada nova máquina, aquela unidade de measurement, de medida, aquela unidade de medida vai se tornar obsoleta de tão grandes são os saltos que vão ser daqui para a frente. E hoje falamos em gigahertz e de certeza que no futuro vamos falar de outra coisa. Sim, sim. Hoje temos telemóveis, está no meu livro até, hoje temos telemóveis na palma da mão que têm mais potência do que o melhor computador do mundo no tempo dos anos 70. Sim, e dos anos E 90 dos anos e 80 e 90 dos anos também, 90. digo eu. Não tenho a medida e, portanto, Sim, estamos a descer à zona. não, eu no livro explico porque tem a ver com o melhor computador do mundo na altura, que ocupava uma sala Certo, inteira dos anos 70. e que em termos de por aí, sim. capacidade estes computadores são mais Sim, rápidos. sim, sim, sim. Aqueles controlavam já armas nucleares e coisas do género. Portanto, imagina onde é que nós temos hoje na palma da mão o potencial Sim. que isto tem e que nós usamos para coisas como tirar uma foto mais bonita e coisas mais supérfluas da nossa vida. Mas é preciso perceber a ideia de que coisas que hoje não nos são acessíveis e que estão só nos píncaros da NASA e do Pentágono e das agências que nós nem sabemos que existem e que têm a tecnologia, que aliás eu tenho visto alguma e estou muito impressionado, também assustado, preocupado, mas tenho visto níveis de tecnologia, quer biotecnologia, em termos de coisas que tu inseres no teu corpo, quer em termos de tecnologia militar, quer em termos de outras coisas que convertidas para o cidadão vão mudar a nossa vida totalmente. Nós hoje usamos no dia a dia para fazer filmagens drones que antigamente eram usados para outras coisas. Portanto, são tecnologias ou militares ou biotecnológicas Sim. ou de ponta que nascem para uma coisa, mas depois integram o dia a dia. E a nossa vida vai mudar Mas a profundamente. questão é que também quando integram o dia a dia e entram no nosso reino das pessoas que somos altamente criativos e não por exemplo, nesse exemplo estavas a dizer dos militares, que não quer dizer que não sejam criativos, mas é um reino diferente. Quando entram neste reino de todas as pessoas, há muita criatividade e ninguém sabe o que é que cada tecnologia. Qual vai ser a próxima evolução? Porque é impossível, não é? Porque pode haver alguém que diz: epá, e se com isto nós fizermos isto, que nunca ninguém pensou, e começa a fazer e resulta. Sim. As coisas Portanto, muitas vezes são versões de outras coisas que é sempre e se construído, usássemos isto para aquilo? E de repente a tua vida muda. claro, Ah, e quem fez, e pronto, e quem a criou nunca pensou que alguém fosse usar isto para isto, e depois começa a ser Exatamente. usado, e de repente já temos uma nova área de negócio qualquer, e pronto. E importante é percebermos que a forma como vemos a vida muda. Nós antes não achávamos que íamos falar a qualquer hora do dia por mensagens e gravar mensagens e enviar mensagens. Nós telefonávamos para a pessoa, ela não atendia, vou tentar amanhã, algo do Sim, sim, género, sim. não sei. Combinavas coisas com as pessoas, não é? Tinhas que combinar antes, a pessoa atrasava-se, não podia avisar. Isto foi há tão pouco tempo. Sim, sim, sim. Eu sei que agora o pessoal de 20 e tais, se calhar nem sabe o que é que eu estou a falar. Eu estou a falar sobre não haver telemóveis e quando Nós, tu te atrasas ou não podes ir, quando os teus nós, amigos chegam a 20 minutos, 30 minutos, pá, se calhar vamos Quando embora, nós porque ele não vem. ficávamos, a mim aconteceu-me várias vezes de jantar de turma e na Feira Sim. Popular, quando ainda havia Feira Popular, e ficávamos 3 horas ou 2 horas à espera à porta da Feira Popular pelas meninas que demoravam sempre mais tempo e estávamos lá todos porque não havia telemóveis, ninguém Ninguém sabia. O avisava. ponto de encontro foi aquele às 6 Yeah. e o pessoal chegava Ninguém às 8. dizia, olha, então vou andando que eu vou lá ter este Pronto, sítio. Não havia isto. porque se não, Era se não ali. te encontrares naquele momento com aquela pessoa, já não tinhas. Quer dizer, na Feira Popular até era possível, mas pronto, Sim, mas já... mas era sempre complicado. Então isto para dizer que, em primeiro lugar, estarmos atentos porque o futuro vai garantidamente ser diferente do passado e muito diferente porque também, segundo outro princípio que já falámos, a tecnologia tem um peso muito grande na evolução da nossa vida Certo. e outras coisas também. Acho que é importante termos este conforto no desconforto. Ok, sim, sem dúvida, Acho claro. que é isto. E a próxima frase é exatamente sobre isso. E as duas próximas frases Olha, são resumos do que já falámos, que é, a frase está aqui: fundamental adaptarmos-nos às mudanças mesmo que não as tenhamos antecipado, que é fundamental. E todos os dias quem vê televisão ou vê telejornais e essas coisas, sempre que eu vejo, está sempre alguém que não está a ver o que é que vai acontecer, que está a barafustar porque não está a perceber. Não sei se não percebeu ou ou se faz parte do processo, nem sequer quer perceber. Mas para nós, para nós, eu acho que o melhor é vivermos sabendo isto e abertos.
e abertos a que temos de nos adaptar. Também há aqui um bocadinho também de atitude de velhos do Restelo, Claro. que é a resistência à mudança e, portanto, a recusa de nos adaptarmos. Eu acho que isto traz muito sofrimento, seja na vida ou seja nos investimentos, que é a nossa teimosia em não querer ver aquilo que é óbvio, mesmo que, e isto pode ser muito desconfortável, mesmo que vá contra aquilo que nós acreditamos que é a verdade no longo prazo. Ok. Isto tem a ver com nunca mais é o dia deste investimento que eu fiz ser verdade e agora eu adapto-me à realidade e não é para agora, ou ou percebo que não é para agora, Sim, ou fico, ou ou fico à espera. ficas à espera, ou vais-te adaptar e dizer, não, então se não é agora, eu vou fazer agora outra coisa entretanto e depois já volto lá. Pode haver isto, mas eu acho que isto até é pior para a vida do que para os negócios. Acho Claro que há muita na gente, vida é pior. se a gente for aos canais do YouTube, a gente, e não só, mas fala-se sempre de... Isso tem tudo a ver com o time frame, não é? A que distância, horizonte temporal estamos a investir. E a malta diz sempre, se estás a perder numa coisa, tens que vender na perda para mudar para algo que acho que é melhor. Ok, tudo bem, concordo. Mas a decisão é, estás a vender porquê? Não é? Acreditas ainda ou não Acreditas naquilo, não é? ainda ou não? O que é que tu acreditavas no início do processo que te levou a investir tempo e dinheiro naquela coisa? E é isso tudo, claro que o pessoal entra e fica emocional e diz, não, e vou trocar para outra coisa. Se calhar essa outra coisa está no topo e estamos outra vez a comprar no topo ou perto do topo e depois essa coisa vai descer a seguir. Enfim... E não nos adaptamos. Aqui a ideia também é de que nos adaptarmos a coisas que não tínhamos previsto. Claro. Que tem a ver com uma por coisa exemplo, que vem de um lado que por não exemplo, esta estavas à questão, espera. eu estou sempre a pensar nesta questão dos professores, não sei em pormenor a sua luta e provavelmente tem toda a lógica, e provavelmente o Estado fez uma data de coisas com eles e continua a fazer que não fez sentido nenhum. Provavelmente, aliás, nós sabemos de muitas, mas pronto. Mas o que nós sabemos, sem contar com isso, o que nós sabemos dos professores é que o mundo de um professor vai mudar significativamente nos próximos X anos e que a forma de avaliar um aluno vai ter que mudar, principalmente com esta história toda da inteligência artificial, que, só para relembrar, há bocado eu esqueci-me de dizer, mas foi lançada em dezembro, penso eu, e neste momento já houve 2 updates de velocidade e de estrutura brutais. Portanto, e neste momento o ChatGPT já faz coisas que antes não fazia, não da mesma forma. Portanto, vamos só... E passaram-se... Estamos em março, não é? Final de março. Uhum. Passaram-se 4 meses. Portanto, daqui a mais 4 meses, onde é que vamos estar? Portanto, isto para dizer que não tem nada a ver com a luta dos professores, mas a carreira de professores, a carreira de notariados, a carreira do advogado, a carreira de uma série de profissões que têm ordens e têm muitas pressões e aparecem muito na televisão, vai ser completamente, usando a expressão de há bocado, disruptida. Uhum. E vai alterar significativamente e as pessoas, pronto, ok, podemos ficar na dor da luta, não é? Que eu não estou a dizer para não estarem na luta, mas, ok, mas isto vai para um sítio que não sabemos qual é, eu não faço ideia, tu também não, mas vai para algo que é completamente diferente. Ok, vamos investir tempo, para além da luta e da dor da luta, vamos investir tempo ok, para onde é que isto vai e como é que eu, como pessoa, posso me adaptar a essa situação. Esse seria o meu conselho. Sim. Aqui nos investimentos, se quisermos dar um exemplo, eu diria que se calhar quem seguia alguns programas deste género, como o Bitcoin Talks e se calhar outros, onde já dizíamos que estas coisas poderiam acontecer, esta Claro. crise, alguém que não seguisse isto e que para eles isto não foi antecipado, não teve conhecimento prévio, tem que, nesta altura, adaptar-se à realidade de que não estava a ver isto a acontecer, agora está a acontecer, o que é que eu faço? Não dá para negarmos a realidade e ficarmos com palas nos olhos a dizer não, mas isto, eu tinha previsto que isto ia ser assim, portanto vai ser assim, vou insistir. Não, esta informação é nova agora. Exatamente. O que é que fazes com a nova informação? É um bocado... Claro, não, completamente. A ideia é a raiz. Ou seja, por isso é que no mundo dos investimentos, quando nós ouvimos
os grandes gurus a falar, eles falam sempre das teses, não é? Ou seja, se nós fazemos um investimento, temos de ter uma tese. Ok, não temos de estar todos os dias a ver se a tese se mantém, não é preciso estar diariamente. Sim. Mas é preciso de vez em quando revisitar, e não tem a ver com se a cotação subiu ou desceu, não tem nada a ver com isso, tem a ver com, ok, nestes últimos 6 meses houve nova informação que mudou a minha tese, ok, houve esta, houve uma nova tecnologia, sei lá, uma coisa qualquer que é outra empresa que está a fazer, ou afinal a energia verde, vou dar só um exemplo, não estou a dizer que concordo ou discordo, não interessa. A energia verde é para 2035, mas afinal a União Europeia agora só vai mandar para 2060 ao final dos combustíveis fósseis. Qual é a oportunidade aí? É ver, por exemplo, muda a tese da energia verde e passa a ver aquela tese anterior de que vai ser construído um combustível fóssil que é renovável ou que não polui. E há muitas empresas a trabalhar nisto. Portanto, no momento em que isto aconteça, eu que neste momento não estou a olhar para isso, não estou a olhar para isso, porque já estou a olhar para uma data de coisas, se me aparecer uma informação, posso olhar. Mas não estou a olhar, mas pode a qualquer momento, ok, o combustível, podemos continuar a usar estes carros todos que existem hoje, não os vamos desperdiçar e vamos usar um combustível que não emite CO2. Temos um exemplo bom para usar aqui, que é, por exemplo, agora estamos todos a achar que são os carros elétricos, etc, etc. Agora, de repente, isto afinal começa a tender para o hidrogénio. Mas hidrogênio é elétrico. Não, mas está bem, mas não são as baterias não, iguais. As baterias. Vamos pensar que... Então, o que é? Isto vai tudo para baterias, eu vou meter o dinheiro todo nos minérios das baterias, porque isto é o futuro e o mundo vai funcionar à volta disto. De repente, há aqui um shift, a política tende para ali e isto vai para o hidrogénio, nem que seja numa zona geográfica do mundo. E de repente já tens ali, não estás atento à oportunidade, não te adaptas à oportunidade e continuas a teimar que vai ser baterias e isto é o não adaptar. Mas o hidrogénio eu não tenho dúvidas que vai ser. O problema é que tecnologicamente ainda é muito desafiante hoje em dia e não sei daqui a quanto tempo é que vai deixar de ser. Portanto, neste momento o hidrogénio, lá está, é aquelas coisas. Podemos investir agora numa empresa, vou dizer uma empresa sem publicidade que eu lembro, uma penny stock americana que é a F-Cell, não é tão penny stock, que é Fuel Cell. Claro que em 2020 as ações deles explodiram, agora eu não os sigo, portanto não sei, mas devem estar cá em baixo e agora podemos olhar, ok, então se o hidrogênio for uma coisa, se calhar posso comprar ações destes, mas pode ser de outros quaisquer. Ok, se vier a ser uma coisa, vai haver um momento em que, claramente, eles vão passar a cotação que tiveram, o market cap que tiveram no máximo 2020 ou 2021. Podemos olhar para isso agora e pensar, ok, isto pode demorar 30 anos, estamos mortos daqui a 30 anos, temos filhos, ok, pode ficar para os filhos, está ali como se fosse uma opção no futuro, pronto. Mas que seja consciente, não é? Consciente que é aquilo que vai estar ali. Tens de ter uma estratégia para aquilo, não pode ser agora fica ali. Claro, já agora fica ali não pode ser. Não é como aqueles, não é, que o investimento de curto prazo, quando começa a cair, passa a ser de longo prazo. Exatamente. Não é? Pois é isso. É tem que ter um plano. E se não é aquilo, então tem que se assumir que não é. Número 5. Vão sempre haver crises que alteram de forma significativa o mundo. Pronto. Se calhar estamos lá. Se calhar estamos lá. Vamos ver como é que se vai desenrolar tudo isto eu acho que muita gente via, tu há pouco falaste de uma coisa, eu não quero gastar muito tempo neste ponto porque ele é mais geopolítico e se calhar tem a ver com aquilo que está a acontecer agora e já falámos muitas vezes sobre isto, mas se calhar há pouco dizias, se calhar muita gente não previa esta tensão Estados Unidos-Rússia, não é? E previa-se, porque isto é a história dos anos 80, não é? Nós estávamos cá e sabemos disto. Há tanta música na altura até sobre isto, não é? Nikita. Há algumas muito famosas, como por exemplo do Sting também, não é? Sim. E aqui, se calhar previa-se era uma coisa China-Estados Unidos. Na verdade, isto provavelmente também se desenrola como China-Estados Unidos. E houve este fim de semana uma aproximação clara da China à Rússia, portanto, se calhar aquela teoria um bocado de far-fetched, rebuscada, que eu dei no episódio sobre as crises externas, de que eventualmente a Rússia vai ser a proxy da China, não é? Daquela coisa da proxy war, em que os Estados Unidos e a China vão lutar através da Europa e a Rússia. Sim. Até pode ser, e a Rússia não vai estar muito contente com isso, provavelmente. Portanto, a Rússia pode estar a jogar o seu jogo momentâneo, enfim, mas isso é do outro episódio. Difícil. Eu não tenho dúvidas que isto é uma proxy war, pelo menos do lado ocidental. Do lado ocidental em termos do outro lado, não sei como é que a coisa se vai desenrolar, mas parece-me natural
que para ou seja, isto na física existe, não é? Para cada ação Há uma reação, surge sim. uma reação de igual impacto, não é? De igual energia, e portanto parece-me que vai acontecer. E de facto eu acho que o mundo vai se alterar de forma significativa. Aquilo que nós estamos a olhar agora não é aquilo que às vezes podemos ouvir sobre aquela guerra já não interessa a ninguém, aquilo já devia ter acabado, aquilo está ali e não interessa. Não, aquilo interessa muito e é ali que se está a decidir o futuro do Ocidente e muito mais Sem que isso. dúvida. Portanto, enfim, vai alterar de forma significativa o mundo? Vai, e esta crise também ajuda, e por exemplo, esta parte geopolítica ajuda a esconder a parte financeira que ninguém quer ver, mas que vai entrar, A já impressão está a de dinheiro, entrar. claro. Número 6, para não ficarmos todo o episódio à volta só das frases, número 6, vai haver sempre, vai sempre haver confisco no processo do grande ciclo. Sempre. E essa é aquilo que as pessoas têm e temos que nos mais consciencializar, mas pronto, mas consciencializar muito que quem, por algum motivo, ganhe riqueza, algures no tempo, vai ser confiscado dessa riqueza. Ponto final. E isto custa, não é? Ou seja, as pessoas trabalharam, não sei o quê. E às vezes estamos a falar aqui, no caso de Portugal, por exemplo, e quando nós estamos a... puseste aqui o tópico dos impostos e excesso de impostos, que é um confisco. No caso de Portugal, nem estou a falar de pessoas que ganham muito dinheiro, não é? Portanto, nós estamos a pagar quem ganha a partir dos 28 mil euros por ano, acho eu, já está a pagar com 38%. Eu não tenho aqui os números de cabeça, mas o que sabemos é que, mesmo não ganhando assim muito dinheiro, já É rápido chegar aos rapidamente, 50%, aos rápida, 40 e tal por cento. aos 40, eu não sei o valor, sim, mas eu estou com a realidade americana ou de outros países é completamente diferente. Quando tu chegas aos 50%, estás a ganhar 250 mil dólares. Lá está, estou a dizer à zona, não sei se é o valor de 250 mil dólares. E noutros países, há países, em Espanha, não sei se é Espanha, mas Sim, tem a ver que com o nosso nível pagas zero salarial. até aos 15 mil euros de salário, coisas assim do género. Cá nós pagamos zero até aos 4 mil e qualquer coisa, e depois já entra logo 14, e depois 28. Pronto. Epá, portanto, vai haver sempre confisco, não é sempre não é só para quem tem valor, mas é também para quem tem valor. Portanto, a grande questão é como é que, sabendo que vai haver confisco, como é que Sim, garantimos mais riqueza. eu queria reforçar a ideia do confisco com uma coisa que tu já partilhaste aqui algumas vezes relativamente ao que aconteceu, relativamente ao ouro, por exemplo, nos Estados Unidos, não Certo? é? Em que as pessoas foram confiscadas Obrigadas. de todo o ouro, foram obrigadas a vender ao Estado o ouro que tinham, mas isto também se espelha de outras formas que têm a ver com o nosso património e os nossos direitos como cidadão. E nós também fizemos um especial imobiliário onde Certo. conseguimos perceber que, como tu dizias, cuidado com o imobiliário, há Sim. alguns anos. Para quem nunca me ouviu, Para quem nunca te ouviu, cuidado com o em imobiliário, Portugal, cuidado com o imobiliário em Portugal. porque Sim. eventualmente pode haver o dia em que também isso possa ser confiscado de alguma Como maneira foi ou nos condicionado, ou como está a querer ser condicionado, feito agora. como foi nos anos 70, não é? A seguir ao 25 de Abril, foi condicionado, que levou a graves problemas que ainda hoje se refletem no imobiliário em Portugal. Hum, mas vai haver outros confiscos de outras Sim. coisas. Então, agir com base nisto, saber que Portanto, diversifica. Portanto, aqui a resposta é diversificar, e depois a diversificação é uma arte muito difícil de ganhar, mas a consciencialização principal é sabemos que vamos perder coisas. Ponto final. Vamos perder. Portanto, se nós sabemos que vamos perder, conseguimos dormir mais tranquilamente à noite. e provavelmente vamos decidir investir em coisas que são menos confiscáveis, Pronto, claro. nomeadamente investir noutros países e fazer outro tipo de coisas. Os Não russos sei. também tentaram fazer isso e depois foram confiscados. Também, pois, Portanto, estás a ver, portanto, é garantido até para eles. portanto, sim, os chineses agora também já têm medo de investir no Ocidente, estão a medo de ser os próximos, mas os russos e os chineses também estão a confiscar os ocidentais lá, há várias histórias. Portanto, Sim, qual é a coisa que não é confiscável, não é? pois. Nós achamos que há uma.
Eventualmente está ali. Dá para ver da televisão, da câmara. Quem estiver a ouvir, vamos ter que eventualmente, dizer. É Bitcoin. Eventualmente, não é? Eventualmente. Não temos a certeza disto e temos de estar abertos para mudar a nossa tese quando houver uma nova informação. Por princípio não é confiscável. Agora, como é que isso vai ser gerido e o quão podem querer tornar isso ilegal, será uma outra conversa. Claro. Mas eu acho que aí é mesmo ter que assumir os lugares, não é? Bom, vamos deixar isso para outros episódios. Número 7. Os governos vão sempre crescer até se tornarem sustentáveis financeiramente e pressionar os bancos centrais para imprimirem. Acho que... É uma frase do Rei Dalio? Não, esta não é do Rei Dalio. Esta é aqui do Rei Queiroz, do Rui Queiroz. Pois. Pronto. A história diz isso. Se olharmos para o passado, quando os impérios caem, eles crescem até se tornarem sustentáveis e passarem à fase 4, onde começam a gastar mais do que geram. Isto é o resumo do Rei Dalio, obviamente, claro. Não, estou só a trazer autoridade ao que tu disseste, na medida em que não é que seja preciso, mas acho que que está a acontecer agora. Contextualizar. O que nós sentimos é que os governos, por natureza, quaisquer impérios na história, chegaram sempre ao dia em que cresceram e chegaram ao dia do conforto, ao dia em que gastam mais do que geram. Claro. E que já não conseguem abdicar dos seus luxos. Mas há uma diferença, porque as empresas também têm este problema, não é? Todas as empresas têm este problema. A grande diferença das empresas é que podem-se fazer reengenharia, não é? Como havia nos anos 90, se falava muito da reengenharia empresarial, e não sei. Ou seja, podem mudar-se, despedem umas pessoas, batem ali, fazem outros produtos, pronto. E algumas... Nem todas têm sucesso nisto, mas algumas conseguem viver X anos, tal como o Credit Suisse, que viveu 187 anos. Eu não sabia, era das empresas mais antigas na Europa. Era. Mas durante 187 anos conseguiu ir gerindo as suas crises, que teve com certeza muitas. Os governos, é muito mais complicado fazerem isto. Se forem ditaduras, acaba por ser um bocadinho mais simples, não é? Não é que a gente defenda ditaduras, que eu não defendo, mas é mais simples, porquê? Porque impõem e as pessoas calam, mas numa democracia é muito mais complicado. É importante perceber que os governos não geram riqueza. Não é? Não, mas o que eu estou a dizer é financeiramente insustentáveis. Uma empresa pode tomar decisões que geram riqueza. Era isto que eu estava a querer dizer. Imagina uma IBM que se transformou totalmente ao longo dos anos. Podemos argumentar sobre isso, que as decisões dos governos podem gerar riqueza. Aliás, é isso que os políticos vendem, que eles vão conseguir criar... Aumentar o PIB, criar trabalho. E se nós, para quem já foi ao Dubai ou sabe um bocadinho da história, eu lembro sempre do Dubai, porque eu já lá fui várias vezes, lá eles têm sempre a questão da visão do sheik, não é? Ou seja, não estou a dizer que concordo ou discordo da visão, não é isso? Estou a dizer que a visão do sheik levou a que, daquele pedaço de deserto, que não tinha assim tanto petróleo, tinha algumas, não tinha muito, o Dubai, construíssem ele quisesse construir algo que era... turístico e uma cidade espetacular no deserto, altamente futurista, e ele está sempre neste caso está a embrace, como é que isso diz em português? Abraçar, pronto, agora criptomoedas, novas tecnologias, pronto. Portanto, eu argumentaria que os governos, através da sua ação, podem ter um impacto. Mas o impacto é diferente. O impacto, tudo bem, mas não podem dizer... Os últimos responsáveis não são. Funciona através de estímulos, não é? Claro, estimular isto, estimular aquilo, o que nem sempre corre bem, e depois leva àquilo que tu colocaste aqui, como pressionar os bancos centrais para imprimir. Não, e quando não corre bem, por exemplo, no Dubai, no dia em que não correr bem, como é uma ditadura, uma monarquia, as pessoas que não ficarem contentes, pronto, eles terão os seus modos de tratar deles. Não tenho dúvidas que isso possa acontecer. Eu digo Dubai, mas outros sítios também. Ok. Aqui sobre pressionar os bancos centrais para imprimirem, pronto, as consequências disto já sabemos, já falámos nos outros episódios, mas basicamente é como se fosse uma... Eu diria que vamos ser um bocadinho mais duros. Eu acho que o governo é como uma empresa que tu sabes que vai falhar. É mais ou menos isto. Não sabes bem quando, mas vai falhar porque está-se constantemente a endividar. Certo. Não é? Foi pronto. A história da dívida dos governos
É um bocado esta. E, portanto, pronto, vai-te levar para baixo com ela. Claro. Acho que é isso. Então, vamos. Aqui a outra nota, que é a última, e que fala sobre os ciclos. Que é, os ciclos não começam e acabam quando achamos que vão começar e acabar. E isto é importante quando tomamos decisões de investimento. Acho que a frase é autoexplicativa, não é? Sim, mas Não... no investimento é mais aquela coisa que, vamos estar à espera daquele momento. Nós temos um amigo que não queria investir em imobiliário em Portugal porque está a subir muito e ficou sempre à espera, não é? Porquê? Está a subir, só que a gente não sabe até onde vai subir. Isso é pouco relevante se está a subir ou não, é qual é a tese. A tese é que vai descer. Está bem, mas quando? E porquê? Porque vai acontecer isto? Ok, mas há cada vez mais pessoas a querem viver em Portugal, mas vai acontecer isto. Enfim, portanto, mais vale decidir e não pôr fazer diversificação, não pôr todos os berlindos no mesmo saco, não é assim a frase, mas agora fica assim. Sim. Porque na verdade tem a ver com aquela coisa outra vez. Isto não é uma data, o ciclo não é uma data, é uma sequência de eventos. E nós temos de estar atentos mais aos eventos que acontecem do que propriamente a achar que é para o ano, é este ano. E pode este acontecer semestre. de forma diferente e pode não acontecer aquilo que estamos à espera, porque o futuro pode ser diferente do passado. Enfim, eu acho que dentro destas frases todas o que interessa perceber é que nós não controlamos nada e temos que estar tranquilos com isso. Do descontrole. E temos que trabalhar naquilo que... Não, e temos que trabalhar naquilo que... Porque eu acho que eu falo muito da tranquilidade, porque para mim o que eu ganhei nos últimos anos foi tranquilidade. E no início não tinha. No início estava constantemente a ver as ações a subir, a descer. E toda a gente que passa por esses processos, no início está. Depois, ok. Quando passa para o outro nível, há pessoas que não passam e ficam sempre nisso. Mas começa a ver... O que interessa é a tranquilidade, é sabermos o que é que estamos a fazer de forma tranquila, pronto, e sabendo que vamos perder. Sobre esta dos ciclos, ainda tinha aqui uma ideia que é sobre estar à espera do dia, não é? E ficar ali com aquela ansiedade e... Pois é. É o dia que vai mudar. Sendo não sendo desagradável. Vamos passar à frente. Não vou explorar esta ideia. Acho que temos tempo para explorar noutro episódio que eventualmente pode ser giro, pegar nisto de outra maneira. Então, se calhar fazia sentido agora passar aqui uma fase e se calhar ia-te convidar, como também já vamos longos no tempo, ia-te convidar a fazermos aqui os dois um rundown por estes eventos, por estes tipos de investimento seguintes, que podem ser o mindset para o momento atual, que está listo. A proposta podia ser, para cada uma destas coisas que vamos dizer a seguir, dizemos a coisa e dizemos, para o mindset do momento atual, isto para ti é um mais ou é um menos, por exemplo. Ou é um reforçar ou não reforçar, ou é um muito importante ou não importante. Pois, será que conseguimos fazer isto? Só que eu, como falo muito, eu tenho sempre a vontade de explicar a minha o meu mais e o meu menos. E depois eu falo muito, mas vamos a isso. Vamos tentar fazer isto. Então, temos aqui algumas classes de investimento. Vamos a isso. Ok? Eu vou disparar uma e a gente tenta dizer uma opinião, outra. Ok, o mais rapidamente possível. O mais rápido possível. Isto não foi planeado, ok? Vamos a isso. Portanto, vai falhar. Vamos falhar glamorosamente e depois daqui a 20 anos ou daqui a 5 anos, quando tu fores altamente conhecido, vai alguém pegar neste episódio e vai, olha o que ele disse naquele dia. Então, mindset para o momento atual. Várias streams de rendimento. Sim, claro. Com triplo mais, concordo. Triplo mais por causa da incerteza dos momentos só dizer uma coisa, várias streams de rendimento, rapidamente, o meu mindset com isto é o nosso rendimento do trabalho, o nosso rendimento semi-passivo e o nosso rendimento passivo. O que é o rendimento do trabalho? É o emprego que nós temos. Um rendimento, com esse valor do rendimento do trabalho, gerar lucros, vamos dizer assim, ou seja, poupança, que vamos usar em um segundo negócio, em que não é diretamente nosso, mas, por exemplo, temos um amigo a trabalhar, um exemplo académico seria abrir agora um quiosque, não é? Por exemplo, ou um pequeno espaço de comida, ou seja o que for, qualquer coisa assim, em que nós,
colocamos o dinheiro, temos alguém, pode não ser amigo, eu disse amigo, mas pode não ser, alguém, aquilo dá um segundo rendimento que é semi-passivo, no sentido em que nós temos que olhar para aquilo com alguma atenção, mas não estamos lá, como se diz, no batente todos os dias, temos outra pessoa a trabalhar lá. E a seguir, outra coisa, o investimento, não é? O investimento geral em coisas completamente passivas e que vamos agora falar delas, que eu acho que todas estas aqui são, não são todas, mas a maior parte são passivas. Rendimento passivo é que nem olhamos para ele. Portanto, vários termos de rendimento fundamental, numa altura de incerteza e de quando o mundo está a mudar, o mais importante é distribuirmos o nosso rendimento por coisas em que trabalhamos, coisas em que contribuímos para, coisas em que investimos e outros trabalham. E essa é a grande mudança para mim, também muito influenciada por ti nos últimos anos, que é que a minha ideia sempre era ganhar dinheiro e pôr a render e ir para a praia. E, para sempre. Pronto, é giro, mas isso não é significante, não é? Para o nosso core, para o nosso âmago. E é muito mais interessante fazer coisas, continuar a fazer coisas. E ter vários tipos de rendimentos, quantos mais melhores. Vamos a isto. Portfólio equilibrado. E agora, eu acho que isto agora temos de ser mais curtos agora. Não vai ser mais difícil. Portfólio equilibrado, o que é isso? E vai andar toda a gente nos vídeos do YouTube a dizer o que é um portfólio equilibrado. Nós não vamos fazer isso, mas se calhar vamos considerar que existem coisas, existem classes e que neste momento podemos achar que são mais ou menos importantes. Vamos tentar dar estes sinais de mais e de menos. Até porque nós, como toda a gente sabe, não aconselhamos investimentos, também não temos essa profissão, não queremos ter, queremos fazer outra coisa que é esta. Preparado? Vamos lá. Então, imobiliário. Eu? Podes dizer uma frase justificativa, só uma. Imobiliário. Mais ou menos. Eu acho que tem que ser a base do investimento de pessoa, de qualquer família. Boa. A base. Ok, não altero isso então. Concordo. Ações e ETFs. Eu sou sempre super fã. ETFs é muito mais fácil. É melhor investirmos em ETF, na minha opinião, do que em ações, porque em ETF podemos despreocupar. Em ações elas são muito correlacionadas e se vamos escolher 40 ações, mais vale escolher um ETF e meter todo o dinheiro só num ETF. Todo o dinheiro alocado a isto. E tu? Eu acho que ETFs é bom para não ter que estar a sofrer. Acho que ações é bom para termos uma ligação emocional a uma empresa, se quisermos brincar com isso, mas acho que é desinteressante como investimento. Acho que nesta altura eu diria que é um cuidado, porque o mercado pode reagir de mil maneiras diferentes, portanto para mim é capaz de ser um menos. Sim, nesta altura. Estamos a falar há poucos anos, Sim. se estivermos a falar há 20 anos ou há 30, pronto. Obrigações. Menos. Eu não tenho, sempre fui, não é a minha coisa, porque tu tens tanto risco quase tanto risco na obrigação do que tens na ação. E no caso do Crédito Suíço até acabaste por ter mais, porque as ações obrigações levaram com o haircut de 100%, as obrigações tipo A1, e as ações não, ainda o pessoal que tinha ações ainda recebeu 75 cêntimos por ações em compras do UBS. Portanto, neste caso até ainda tornou as obrigações piores do que elas já são. Eu também voto em obrigações menos por causa de uma coisa, uma promessa de segurança que não existe. Exatamente. E é um engodo que... Ou seja, a promessa de risco baixo é o que existe nas obrigações. Não é verdade, tem o risco alto. Parte 2, remuneração baixa, porque tem o risco baixo, mas na verdade tem o risco alto. Exatamente. Então é uma remuneração baixa e um risco alto. Mau investimento para não mim, tenho, nesta nunca altura. tive, não quero saber. Ouro físico. Ouro físico, sim, eu sou fã de ouro físico e acho que no período que nós estamos de impressão e monetização da dívida e que vai se acentuar nos próximos meses e anos, ouro físico e prata física. Ouro físico, na teoria de que um dia expandimos sobre isso, raridade, sim. Embora não seja completo, não é coisa, mas é mais raro do que outra coisa. Ou pelo menos é assim que funciona e enquanto funcionar assim eu vou aderir. Exatamente. Parece-me bem, é um sinal mais, se calhar, para proteger valor. Sim. Colecionismo ou arte? Eu diria mais, eu não tenho nada porque eu não percebo nada. É só por causa disto. Tenho um primo meu que percebe muito de arte e compra quadros e sabe essas coisas todas. Eu não percebo nada. Mas acho que sim, acho que é tão colecionismo com a história agora daqueles bonecos dos dinamarqueses, dos Legos, é dinamarquês, não é? Sim. Aquilo está-se a mandar para outros níveis, ou aquilo que tu também gostas, das action figures, e pronto, enfim, não percebo nada disso.
mas eu diria mais. Para mim é um sinal mais, até porque é um mercado específico, é um mercado de raridade, é um mercado de verdadeira raridade, é um mercado que tem muito a ver com a Bitcoin, neste aspecto. E portanto, para mim, um sinal mais, e ainda por cima, porque em termos de confiscar, até me parece algo mais fácil de ser uma posse física que tu possas manter contigo, que seja menos confiscável. Depende, se tu vais mudar de continente, tiveres que fugir para outro continente, vais levar uma caixa com os quadros. Mesmo os nazis tiveram dificuldades em fazer isso durante a Segunda Guerra Mundial e eles tinham toda a sua exército, enfim. Mas olha que também é uma forma que foi usada para levar dinheiro. Para levar dinheiro, não é lavar dinheiro, é levar por dentro. dinheiro. Sim. Porquê? Porque transferir o dinheiro é mesmo impossível e comprar arte, levar a arte é mais possível. É mais possível. Podes ir num barco, metes tudo num veleiro e no veleiro podes ir, enfim. Mas sim. Eu cada vez mais fã, e há muitas formas de falar disto, colecionismo ou arte, isto vale tudo, não é? Isto tem a ver com antiguidades, raridades, coisas. Pode ser automóveis, pode ser tudo. Pode ser automóveis, exatamente. A seguir, fundraising, e com isto quero dizer aquelas empresas que há pouco tu assemelhavas como se fossem obrigações, mas basicamente são as empresas onde tu colocas dinheiro e que emprestam esse dinheiro a empresas para financiamento. Tipo o Reis, não dizendo publicidade, que eles não nos dão... Pronto, eu tenho dinheiro lá no Reis porque quando elas surgiram, há uns anos atrás, eu pus. Mas para mim é menos. Eu pus e vou tirando aos poucos, nem ligo aquilo, mas para mim é menos. Acho que temos o risco. Temos um retorno maior do que nas obrigações, mas temos um risco maior. Até diria que é um bocadinho mais interessante que as obrigações, porque estávamos... Mas não, não, é menos. É claramente menos, para mim. Eu diria que é um menos do que as obrigações. Ou seja, se tens que pôr em algo parecido, parece-me que aqui pelo menos tens um juro mais fiel ao risco mas que também corres. Certo. E é assim, se pensares isto versus depósitos bancários a prazo... não. Claro. Não é? Olha, nem pusemos aqui. Depósitos... Não é um investimento, Rui. Olha, não pusemos nem depósitos, nem a prazo, nem obrigações do Estado. Não. Nada disso é investimento para nós. Não pusemos porque isso não é... Nada disso é investimento para nós. Empiricamente isso nunca ia surgir quando tu fazes uma lista de investimentos. Porque isso não é um investimento. Criar negócios. Sim, mais, pronto. Completo mais. Alturas de crise normalmente são quando surgem as melhores ideias, os melhores negócios. Estar atentos à nossa capacidade de nos inspirarmos, a criarmos alguma coisa que nos possa dar um revenue nesta altura, porque os negócios, além das crises nascem sempre bons negócios. Isto é uma verdade absoluta. E, portanto, dar asas a esta estimulação. Não é preciso ir mais longe que isto. Criar negócios é uma fonte de riqueza que vai sempre ser melhor do que qualquer outra. Adquirir participações em negócios. Fala-se pouco disto. Somos um bocado conservadores. Fala-se, porque também as pessoas têm sequer pouco dinheiro, não é? No geral, portanto, adquirir... Até podes adquirir uma participação num negócio pequeno por um valor bom, e passas a ser sócio. Não tens partido do início, não é? Quando nós estávamos na universidade, ou pelo menos quando eu estava na minha universidade, havia a coisa do empreendedorismo e vamos criar. Não, às vezes não temos que criar, basta... Ok, vemos alguém que está a fazer algo bom, ok, quero comprar isso, e qual é o teu plano? E vamos com isso. E se calhar com pouco dinheiro ficamos parte de algo que essa pessoa sozinha sequer também não conseguia fazer. E aí, pronto, aí podemos argumentar o empreendedorismo, mas pronto. Mas pode ser simplesmente isso. Para mim, isto é um sinal mais ou menos para ti? É mais. É como criar negócios. É mais. Para mim isto é um sinal mais e até quero virar isto ao contrário. Agora estavas a falar e surgiu uma outra coisa que é, isto está na perspectiva do adquirir participações em negócio. Vou virar isto ao contrário. Vender parte do negócio. Para fazer coisas... Oferecer parte de participação do negócio a outras pessoas. Okay. Que possam elas entrar. Ou seja, estamos dos dois lados. Que isso, pessoal, é muito... Cá em Portugal... O problema de um é o problema do outro. São muito fechados nisso, Tendemos a ser empresas familiares, muito fechadas, mal geridas, onde a decisão não é pela gestão, é por emocional. Certo. E, portanto, deixar a entrada de capital é algo que nos coloca em desconforto porque achamos que perdemos a autoridade. E isto nasce tudo de uma coisa, que é da falta da organização e do planeamento. Não, e do ego, porque perdemos o dinheiro, não é? Agora vou estar a vender por 10 quando amanhã vale 20. Está bem, mas amanhã vale 20 porque esta pessoa entrou por 10, por exemplo. Claro. Ou seja, temos essa pequenez, não é toda a gente, obviamente, mas muita gente, e eu noto isso, claramente, e noto isso em mim, ok? Eu noto isso em mim e às vezes tenho, ok, para fazer isto tem que se fazer. Portanto, hoje estou muito melhor, mas
Eu acho que a mentalidade é do comprador e do vendedor, é ambas, mas acho que a questão tem a ver com não estarmos a ver o futuro, não estarmos a ver que se há uma entrada é para um objetivo, e esse objetivo pode ser para financiar e chegar a outros níveis, ou pode ser o contrário, para a pessoa que é, ok, eu só tenho 10%, mas eu vou rentabilizar o meu dinheiro porque eu acredito no projeto. E, portanto, eu acho que isto é uma coisa que nós ainda precisamos de evoluir muito e que parte de uma premissa muito errada, que é a nossa falta de profissionalismo a gerir processos. Achamos sempre que isto é baseado na confiança e na amizade, quando isto tem zero a ver com confiança. Eu acho que deve ser confiança zero, porque é para isso que servem os contratos e é para isso que serve prever as hipóteses que tu podes ter num negócio. Porque tu não deves entrar para um negócio na confiança. Porque quando a confiança cair, era a única coisa que tu tinhas. Claro. E se tu previres o que é que acontece, o que é que tu tens? Tens um contrato que de ambas as partes, é claro, e as pessoas estão confortáveis, porquê? Porque já sabem que se acontecer isto, há este plano. Se acontecer aquilo, há aquele plano. Se acontecer aquilo, há aquele plano. Isto dá trabalho. Mas isto é a única forma de facto confiar numa coisa, que é o que antes combinámos sobre o negócio. E muita gente vai dizer, mas se começamos logo com muitas complicações, já quebrámos a confiança. Não. A confiança nem pode existir. Não pode existir confiança no negócio. Mas olha o que é que eu disse há bocado. Há bocado, estás a ver, o impostor que nós temos dentro de nós, há bocado estava a funcionar. O que é que eu disse há bocado? Não te lembras sobre abrir um negócio com um amigo? Eu comecei por aí. Foi. O impostor, estás a ver? Porque já partes de uma base de confiança. E é um... Concordo 100% contigo. Pronto, é mentalidade portuguesa. Não sei se é só portuguesa, mas pelo menos nós temos. Nós temos bastante. Não sei se é só latino. Mas é importante isto, é importante quebrar isto, e é importante tentar criar uma metodologia que ninguém tenha medo de dizer sim, vamos fazer uma coisa, mas olha, vai ficar escrito. E vamos já escrever isto. Porque se não formos capazes de fazer isto, todos os dias vamos ter desafios no negócio. E não vamos ser capazes de resolver nada, porque vai ser tudo na base da amizade e da confiança. Que é, eu digo uma coisa, discordas de mim, já não confias nas minhas decisões, não é? Então ficamos todos com este peso, esta culpa toda, quando isto não tem nada a ver com culpa. Não é? Sim. É um amadorismo. Então vamos acabar com chave de ouro. Vamos acabar com a chave de ouro. Qual é o stream de renda? Não, qual é algo que faz parte do portfólio e que ainda não falámos? Toda a gente já sabe, não é? Vou dizer duas palavras em vez de uma. Temos aqui uma. Eu vou dizer duas palavras. Bitcoin e criptomoedas. Okay, Bitcoin e outras criptomoedas. Exatamente, acho muito bem. Portanto, Bitcoin mais, na minha opinião, muitos mais. Criptomoedas, vou dizer mais. Eu não vou dizer muitos mais. Não é? Depois vai depender, claro, obviamente. Mas dado o mundo como está, e dada esta situação onde estamos, de impressão de dinheiro, não vamos entrar outra vez por tudo, portanto, a Bitcoin parece-me ser... Eu concordo, não tenho nada a acrescentar a isso. Bitcoin é esses mais todos. Atenção também a uma coisa, quer dizer, mais, vamos ver aqui uma coisa. Sim, não é pôr 100% em Bitcoin, nem 70% do portfólio em Bitcoin, obviamente. Não vamos pôr o dinheiro já todo em Bitcoin, porque de repente vai explodir. Não há prazo para isto, não há datas para isto, isto não tem que acontecer já. E, portanto... Olha, estavas-me a perguntar, há bocado eu vou só dar um número. Nós vamos, em princípio, fazer um programa só para a nossa comunidade do Discord sobre como é que nós estamos a alocar o nosso dinheiro, não é? O nosso portfólio. E, portanto, não vou agora falar de números, mas já agora, que é um número que eu tenho de cabeça, que é a percentagem da minha riqueza pessoal que está em cripto, é cerca de 12%. Eu no outro dia fiz o... Portanto, eu pensava que estava altamente arriscado em cripto, e não, e de facto não considero que... Até estava a pensar, porque eu estava a pensar, não vou comprar mais, não vou... E se calhar vou ter que... Se calhar vais ter que comprar. Se calhar vou ter que comprar. Não sei. Então, só terminar aqui com uma ideia para termos... eu acho que esta lista dá uma ideia do que é que nós achamos que pode ser interessante fazer. Uma ideia só para ressalvar uma coisa, mais do que nunca, coisas perigosas, mais do que nunca, alavancagens e jogos de azar com criptomoedas ou com dinheiro. Ficar fora disto, ficar fora de promessas, ficar fora de... E não entrar em coisas que não percebemos, não começar agora a fazer, sei lá, opções. Nós nem falámos aqui de opções, não é? Não, que é uma forma de investimento para quem percebe, não é? Tanto, só entrar no que percebermos, termos uma tese do porquê que entramos, e agora não é por descer 50% que vamos vender se nada na tese mudou, não é? Porque as coisas oscilam muito
em períodos de... Sem dúvida. Então, olha, já que te atreveste a falar sobre este momento, vamos anunciar em breve o nosso webinar sobre como é que nós estudámos o nosso portfólio e como é que decidimos fazê-lo. Vamos lançar esse webinar, depois comunicamos aqui uma data no próximo episódio, eventualmente. Espero que tenham gostado desta ideia de rundown com mais e menos nesta altura. Isto não são também verdades absolutas, isto é o nosso empírico sentimento, que vale o que vale. É um bocadinho a nossa ideia de educação financeira, a nossa ideia, que nós temos vindo a fazer connosco próprios ao longo dos anos, umas coisas a correr melhor, outras a correr pior, mas pelo menos é consciente e pelo menos tem justificações para cada uma das coisas. Eu acho que vocês já conhecem um bocadinho também a nossa maneira de pensar, se não conhecerem, vão ver os episódios anteriores e conhecem melhor o perfil que nós estamos a tentar criar como investidores. Eu acho que é isto. Fechamos por hoje. Espero que tenham gostado deste episódio, que encerra o nosso ciclo sobre princípios. E que estão todos disponíveis, quer seja em podcast, quer seja em formato de YouTube, onde têm o extra de nos poder ver aqui e eventualmente alguns gráficos que nós partilhamos convosco durante os episódios. Eu acho que é tudo. Enviem-nos um e-mail para bitcointalks@editoraself.pt. Sigam o nosso canal, façam aquelas coisinhas que toda a gente pede, o fixe, o etc. Pelo menos se acharem que é fixe. Se não gostarem, não façam. E enviem-nos perguntas e temas que gostassem de ver tratados aqui nos próximos nos próximos episódios. Então, fechando, até para a semana. Até para a semana.